Esse segundo passo da reconquista é o que trará estabilidade para a sua vida e assim deixará você mais confiante e seguro para potencializar a reconquista. Então, assista todo esse vídeo com muita calma, faça as anotações necessárias e confie no processo. O meu nome é Nicolas Corrêa, eu sou mentor de relacionamentos e vou te ajudar nesta jornada. Então, vamos para o conteúdo. Hoje eu vou falar diretamente sobre o segundo passo para você reconquistar um amor, o seu amor. E além dessa live eu vou falar também sobre a tecnologia para potencializar o seu amadurecimento. Essa questão da tecnologia eu falei na live onde eu explico o primeiro passo para reconquistar o seu amor. Então, se você não viu a live onde eu falo do primeiro passo para reconquistar o seu amor, depois que eu finalizar essa live, você vai assistir essa que eu recomendo, que está no feed no meu Instagram, beleza? Então fica até o final deste conteúdo para você saber qual que é o segundo passo para reconquistar o seu amor e qual é essa tecnologia que faz você amadurecer na prática a sua vida, beleza? Então vamos lá, né? O segundo passo, o que eu quero que você faça? Se você tiver uma caneta aí, já vai anotando para você ter essa consciência. O segundo passo desse processo da reconquista é você ordenar a sua realidade. E fique tranquilo que eu vou explicar diretamente, de uma maneira muito prática, até o final dessa live. Então vem comigo. O segundo passo é ordenar a realidade. E só para você ter consciência dos 8 passos do processo da reconquista, que são eles. O primeiro, você aceitar o sofrimento. O segundo passo, eu já falei, ordenar a realidade. O terceiro passo é o contato mínimo necessário. O quarto passo é você se fortalecer através dos movimentos internos e externos para depois você se aproximar, marcar os encontros e reconquistar. Então, esses são os 8 passos do processo da reconquista. E por que eu quero falar sobre esse segundo passo? Porque é o seguinte, pensa comigo, você está aí passando por um momento de crise, você terminou o seu relacionamento, você está bloqueado, você está muitas vezes angustiado, perdido, sem entender o que está acontecendo, você está passando por um momento turbulento. E o que acontece? Pensa comigo. Quando tudo isso acontece, vários sentimentos, muita confusão, a primeira questão que nos impacta é essa dor interna, esse incômodo no nosso peito. E no momento que esse incômodo no nosso peito acontece, a primeira coisa que afeta, óbvio, além do nosso emocional, é as questões externas a gente, como por exemplo a nossa rotina. E no momento que a gente tem a nossa rotina desorganizada, a gente fica ainda mais confuso, ansioso, angustiado, perdido. Então, no momento que eu falo para você o seguinte, o segundo passo do processo da reconquista é você ordenar a sua realidade, é você parar e pensar o seguinte: como que está a sua rotina? Percebe o seguinte, eu falei ordenar a realidade, né? Só que aí que tá. No momento que você ordena a sua rotina, você começa a ordenar a sua realidade. E no momento que você ordena a sua realidade, você volta a ficar um pouco mais calmo. Presta atenção aqui. Eu falo que para você potencializar a reconquista, você precisa ter a sua rotina em ordem. Por quê? Porque no momento que você tem essa clareza do que está acontecendo na sua vida, você começa a ficar mais seguro de uma maneira mágica. E por que isso acontece? Porque a sua rotina você controla. Agora, o que você não controla? O que está acontecendo na vida do outro? O que muitas vezes você não controla? São os seus sentimentos. Como assim, Nicolas? Presta atenção. Tem dias que você acorda mais angustiado, tem dias que você tem pesadelos, tem dias que você não dorme direito, tem dias que você só quer dormir, tem dias que você não quer sair do quarto. Então percebe o seguinte, que quando você tem os seus sentimentos confusos, como consequência dessa sua confusão interna, a sua rotina pode ficar afetada. E no momento que a sua rotina fica afetada, você perde desempenho, você perde produtividade, você pode ficar frustrado ainda mais. Então, por isso que eu falo o seguinte, a única maneira, quem assistiu a primeira live sabe do que eu estou falando, a única maneira de você reconquistar é você amadurecer. Eu explico detalhadamente na primeira live. E a única maneira de você amadurecer
é estando dentro de uma rotina ordenada. Ponto. Por quê? No momento que você tem clareza da sua rotina e cumpre a sua rotina, isso é um sinal transparente, é um sinal claro de maturidade. É assim. Então, você percebe que o seguinte: caramba, Nicolas, eu tô perdido pra caramba, não sei por onde começar esse processo da reconquista. Comece assistindo as lives que eu publiquei aqui semana passada, para você já ter o norte por onde começar, e comece pela sua rotina. Então, neste momento, com papel e caneta, eu quero que você pare e pense o seguinte. Como que está a sua rotina hoje? Porra, Nicolas, a minha rotina tá uma bagunça, meu irmão. Eu tô me atrasando pro trabalho, eu tô bem irritado, eu não tô cumprindo meus afazeres, eu não tô cumprindo as minhas datas, eu não tô cumprindo o meu horário. Tá uma bagunça, eu não tô a fim de treinar, eu não quero sair do meu quarto, eu tenho medo de sair na rua, encontrar com alguém e ter que explicar porque eu tô passando por isso. Ei, calma. Então, se você percebe que a sua rotina está assim, obrigatoriamente, se você quer ter uma esperança de melhora, uma esperança, um vislumbre que você vai sair desse fundo do poço, desse momento que você está sem chão, você obrigatoriamente tem que organizar a sua rotina. E o que é o incrível disso? A rotina só depende de você. Ela é uma circunstância que é sua. Então percebe o seguinte, sobre essa questão de circunstância, maturidade, eu falo na primeira live. Calma, assiste essa live, depois assiste a outra live que está no feed do meu Instagram, escrito como primeiro passo do processo da reconquista. Beleza? E vamos lá. Percebe o seguinte, eu, Nicolas, não te garanto que você vai conseguir melhorar do dia para a noite. Isso é muito imprevisível e é muito difícil a gente com uma dor emocional do dia para a noite melhorar. Só que o que eu garanto? No momento que você sabe e organiza a sua rotina, no momento que você pega um papel e fala o seguinte: horário que eu vou acordar, horário que eu tenho que ir para trabalhar, eu organizo a minha marmita, eu sei o que eu vou fazer à noite, no final de semana que vem eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, eu vou ver algumas séries, eu vou estudar um pouco, eu vou desabafar com um amigo. Percebe? Você não necessariamente vai resolver a sua dor do seu peito, mas você vai começar a ter o norte do que fazer e fica menos confuso. Ou seja, a rotina é a maneira mais rápida de você começar a se fortalecer para superar essa dor do peito. A rotina é a maneira mais rápida de você começar a ficar mais estável, mais calmo. Então, obrigatoriamente, se você quer reconquistar, ou em outro viés, se você quer conquistar ou se tornar uma pessoa meramente melhor, tem que começar pela rotina, porque é isso que difere crianças, adolescentes e adultos. Muitas vezes, a criança não tem a rotina própria, a criança tem a rotina que os pais compartilham, os pais que montam para ela, né? Os adolescentes têm uma rotina ali, mas não cumprem, se atrasam, são imaturos, adolescentes, né? E os adultos? Os adultos, eles têm essa percepção que as ações deles, os compromissos deles, têm uma responsabilidade e por isso eles se esforçam para cumprir a rotina e cumprir o que verbalizam. Então, no momento que você vive uma rotina ordenada, você começa a ficar mais estável, mais confiante, você começa a servir o próximo, você começa a melhorar e, como consequência dessa rotina, o seu peito começa a ser preenchido. Então percebe, a rotina é algo externo que depende necessariamente e só de você. E como consequência, depois que você está dentro da rotina, o seu peito começa a abrir uma esperança de melhora. E não é o contrário. Então preste atenção. Olha só. Se você está esperando melhorar, se você está esperando ficar mais confiante, se você está esperando ficar mais forte, se você está esperando do nada acordar motivado para só depois voltar para a sua rotina, você está errado. Porque você não espera ficar bem para cumprir a sua rotina ou montar a sua rotina. É ao contrário. Primeiro você monta a sua rotina,
Você cumpre a sua rotina mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, para depois você começar a melhorar. Então, por isso que você tem que ter essa percepção. Nossa, Nicolas, então quer dizer que primeiro eu cumpro a minha rotina para depois melhorar? Melhorar? Ou seja, você não monta a sua rotina, você não cumpre a sua rotina pela motivação, por estar bem, por ter um negocinho no peito que te faz... Não. Você cumpre a sua rotina porque você é maduro para fazer isso, porque é preciso e não porque é gostoso. Então, quando você começa a ter esse vislumbre no seu peito, você pensa o seguinte: beleza, eu estou passando por um momento muito difícil, eu estou passando por um momento de confusão, de angústia, sem saber o que fazer, eu estou sem entender nada, eu estou perdido, eu estou quase depressivo. Porra, Nicolas, eu não sei por onde começar. Comece pela rotina e comece assistindo a live que eu fiz antes dessa, para você começar a ter esse vislumbre e perceber que só depende de você. E como consequência disso, você vai começar a melhorar. Então, quando você tem essa percepção, essa consciência de ordenar a rotina, você vai ficar mais calmo. E presta atenção aqui. Eu estou falando que no momento que você ordena a rotina, você começa a facilitar o processo de ficar mais forte, estável, confiável, seguro, melhor. Em nenhum momento eu falei que você vai esquecer essa dor do peito ou essa dor do peito vai sumir do dia para a noite. Não. Mas eu tenho certeza que na constância de você se esforçar diariamente para cumprir a sua rotina, você vai ficando forte e essa força vai te dando potencial para cumprir os seus afazeres, para você superar esse momento difícil. Então, pare o que você está fazendo agora e pense comigo. Como que está a minha rotina? Está muito desorganizada? Então, hoje, agora, depois dessa live, é momento de você pegar o seu celular, pegar o seu bloco de notas, um papel e pensar o seguinte: por onde eu posso começar a melhorar a minha rotina? Eu estou cumprindo meus horários? Será que eu preciso acordar uma meia hora mais cedo para parar de me atrasar? Será que eu posso acordar meia hora mais cedo para começar a rezar? Será que eu posso começar a chegar do trabalho e já ir treinar? Percebe? Ou será que a minha rotina está toda desorientada, eu chego do trabalho cansado, estressado, eu levei um pé na bunda e todo dia eu estou comendo um pote de sorvete? Percebe? Como que está a sua rotina? Porque eu já te adianto, se a tua rotina está desordenada, se você todo dia na tua rotina está comendo um pote de sorvete, você não vai reconquistar e além de não reconquistar, você vai engordar. Então percebe? Vai ser pior ainda. Então você tem que parar e pensar com calma. Como que você está lidando com esse processo da reconquista e melhor, como que você está lidando com a sua rotina que só depende de você. E por que eu falei no meio dessa live que a rotina é uma consequência da maturidade? Porque quando você tem a percepção que o dia, ele amanhece, escurece, que o dia por si só, se você parar e ter um olhar contemplativo, o dia, ele trabalha numa rotina. Nós, eu, você, somos seres de rotina. Então, quando você tem essa percepção e você percebe que a rotina te deixa uma pessoa mais estável, você começa a fazer isso não porque é gostoso ou é motivador, não. Mas você faz porque é lógico. Nós, seres humanos, temos uma tendência à rotina. Uma tendência a dormir, a acordar, a tomar café, almoçar, jantar em horas, no mesmo horário, em horário parecido. Então, percebe que o seu corpo ele é cíclico. Ele é rotineiro. Então, no momento que você tem essa consciência e coloca isso em prática através do seu esforço, você começa, ao longo das semanas, a melhorar de uma maneira mágica. Então, olha só, eu estou falando em esforço, não estou falando em motivação. Porque na grande maioria das vezes você não vai ter a porra da motivação, entende? Então, tenha essa consciência de você se esforçar para cumprir a sua rotina. Mas, tenha cuidado com o negócio. Que é o seguinte: da mesma maneira que a rotina mostra maturidade, a rotina pode também mostrar uma pessoa preguiçosa e uma pessoa que ficou mesquinha. Como assim? Eu vou dar um exemplo de mentoria que eu atendi. Eu tive, né, um aluno que passou por mim, que veio conversar comigo para reconquistar a sua mulher. Um casamento de 14 anos, 2 filhos, tal. E ele falou o seguinte: Nicolas, no início do relacionamento,
A gente se conheceu na faculdade, estudamos juntos, ambos se formaram, começaram a trabalhar em cada um na sua profissão. Em certo momento, o Nicolas, eu decidi fazer concurso público, passei no concurso, e essa rotina do concurso me preencheu muito bem. Eu comecei a desempenhar um bom serviço, tive tempo para estudar, e a minha esposa também estudando as questões dela. Só que, Nicolas, nos últimos 3 anos, eu confesso que essa rotina que eu me acostumei, eu fiquei desleixado. Eu vi que eu chegava em casa entre 4h30 e 5 horas da tarde, depende do dia. E depois que eu chegava em casa, eu desleixei. Eu comecei a parar de ir para academia porque eu chegava cansado. Eu comecei a desregrar na alimentação. Comecei a ver muita TV. Comecei a assistir muita série, muito filme. Enquanto eu fiquei desleixado com a minha rotina, a minha esposa continuou com a sua rotina de estudos, de atividade física, de cuidar do lar, cuidar da casa. E, Nicolas, houve uma discrepância muito grande nessa questão da busca de conhecimento, na busca de ter uma rotina boa, uma rotina forte. E chegou num ponto que ela não aguentou me ver nesse momento e ela quis um tempo. Daí onde que ele fez a mentoria comigo, a gente ajustou um processo da reconquista específico para esse meu aluno. E adivinha por onde eu comecei o processo da reconquista dele? Ajustando a rotina. E depois que eu trouxe a clareza da importância da rotina, ele percebeu o seguinte: verdade, Nicolas, eu comecei a viver nos últimos 3 anos, uma rotina preguiçosa, uma rotina desleixada, uma rotina realmente que não me agregava mais, era mais do mesmo. Então, quando ele teve essa percepção, ele não fez um ajuste estrondoso na rotina, não. Ele fez pequenos ajustes na rotina dele que já deram grandes resultados, como por exemplo, como ele chegava mais cedo em casa, ele começou a ajudar a esposa a organizar a casa, a tirar o cocô do cachorro lá do quintal, a buscar os filhos no colégio, a fazer o mercado de vez em quando, a deixar uma lembrancinha em cima da mesa. Ele adicionou na rotina dele um curso de inglês, uma meia hora de academia ali, de atividade física. Deu 40 dias, ele reconquistou de uma maneira muito, entre aspas, assim, magicamente, reconquistou a esposa. Mas por quê? Porque ele acordou para a vida que o que ele precisava fazer era só ajustar a rotina dele para uma rotina que agregasse para a vida dele, que deixasse ele uma pessoa mais bonita, mais forte, mais próxima de Deus e, como consequência, mais próxima da esposa. Uma rotina que agregasse na convivência familiar, uma rotina que trazia um desempenho para ele e para a esposa. Então percebe o quão é o poder da rotina quando você tem a consciência disso e você começa a perceber o seguinte: no momento que você começa a viver uma rotina sem reclamar e fazendo o que precisa ser feito, a sua vida começa a crescer, o seu peito começa a expandir. Por quê? Você tem a percepção que o seu corpo se acostuma com a rotina vira um hábito, você para de reclamar e você se torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque quando você vive em uma vida sem rotina, reclamando pra caramba, sabe o que acontece? As pessoas que você ama começam a se afastar de você. Se você está no momento sem rotina e cometendo os erros clássicos da reconquista, sabe o que acontece? Você não reconquista. Você afasta, além de afastar a pessoa que você ama, você afasta as pessoas que estão próximas de você. Por quê? Porque você está desleixado, porque você mostra sinais de imaturidade, porque você está com uma cara fechada, você vive reclamando, ranzinza, uma pessoa chata. Então você quer começar a organizar a sua vida? Comece pela rotina. Quer começar a organizar a sua vida? Comece a botar pequenas metas e cumpri-las. Seja arrumar o seu quarto, seja ter momentos de oração, seja ter 15 minutos para o seu café, para o seu almoço ali sozinho, calmo. Comece por isso. Eu não quero que você comece fazendo algo extraordinário. Não adianta. Se você não consegue nem organizar a sua rotina, você não vai conseguir organizar algo extraordinário. O extraordinário é o ordinário feito com constância dentro da rotina. Ponto. Sem encheção de saco, sem reclamação, sem esquisitice. Faça o básico bem feito, com consistência. Então, eu quero trazer essa questão de você ter uma rotina ordenada, e esse é o segundo passo da reconquista. Tão essencial quanto o primeiro passo que eu explico na live que eu fiz, que está no meu story, beleza? Sabendo disso, eu quero, para aos poucos finalizar essa live,
é falar da tal tecnologia que faz você amadurecer, que faz você ficar uma pessoa mais madura, mais forte, uma pessoa com uma personalidade atrativa, uma personalidade atraente. E essa tecnologia que eu vou falar agora, você pode colocar na sua rotina. Então percebe que tudo que eu falo aqui, ele vai se encaixando. E que tecnologia é essa que você pode colocar dentro da sua rotina para você se tornar uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais segura, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais forte? Essa tecnologia já é colocada em prática há milênios e se chama jejum, esmola e oração. E quando eu falo dessas 3 tecnologias, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com práticas que já são colocadas em prática, em exercício, em movimento há milênios e simplesmente traz resultado nas pessoas que têm essas práticas na rotina. Então, por que essas práticas elas são tão poderosas? Vamos começar pelo jejum. Quando você jejua, quando você tem a prática do jejum, o que provoca no seu corpo? Você provoca no seu corpo um incômodo proposital. E quando você provoca esse incômodo proposital através do jejum, por exemplo, de um alimento, como se faz um jejum? Por exemplo, você fica, ao longo do seu dia, você faz uma refeição completa. Você fica sem o seu café da manhã, sem o seu café da tarde, sem a janta, mas você faz um almoço completo. Você fica esses outros períodos sem se alimentar. E quando você faz esse jejum, você gera um desconforto no seu corpo e a partir desse desconforto você tem a consciência da seguinte situação. Beleza, eu estou com esse desconforto. E agora? Eu vou conseguir controlar esse desconforto ao longo do meu dia? Ou eu já vou sair agindo por impulso e vou deixar o estômago guiar a situação? Entende? Então o poder do jejum na sua rotina, não precisa fazer todo dia. Pega uma vez por semana fazendo jejum, uma vez a cada 15 dias, para você exercer esse desconforto no seu dia e você ter a capacidade de escolher agir, mesmo com desconforto, com a sua inteligência. Então, percebe o quão poderoso é isso? É você gerar esse desconforto e ter essa percepção. Na minha vida, eu ajo muito pelo estômago, é o estômago que toma as decisões da minha vida, essas decisões mais impulsivas, ou eu consigo, mesmo no desconforto, agir com a inteligência. Então, quando você coloca isso em prática, você começa a ter uma percepção mais consciente da sua realidade, mais presente. Então, o poder desse incômodo te dá um poder de presença, e essa presença te faz pensar o seguinte: como que eu estou agindo na minha vida? Pelo estômago, pelos meus desconfortos, ou estou agindo pela inteligência mesmo com desconforto? Ah, Nicolas, eu não posso fazer jejum, sei lá. Então, jejum de alimento. Então, vamos ter a consciência de fazer outros tipos de jejum. Como, por exemplo, às vezes você deixar de fazer algo que você gosta muito. Algum hobby seu, por exemplo. Às vezes você deixa de comer propositalmente um doce. Se você tem o costume de sempre comer um doce depois do almoço, faça o jejum de doce. Para quê? Para você gerar esse desconforto. Faça um jejum da fofoca. Fique uma semana sem fofocar. Fique um mês sem fofocar. Então, no momento que você faz a prática disso, você começa a ter a percepção real e mais consciente do seu dia a dia, e assim uma consciência se você de fato guia a sua vida pela cabeça, pela inteligência, ou muito pelo impulso, pelo estômago. Então, no momento que você sabe disso, e você coloca essa prática do jejum na sua rotina, seja uma vez por semana, seja uma vez a cada 15 dias, percebe, você pode adaptar o jejum de acordo com a sua rotina. Você vai tendo a consciência que, a partir de todo e qualquer desconforto, em vez de você já agir por impulso, você vai parar e pensar: tá, calma aí, eu estou com desconforto no trabalho, qual a melhor maneira de agir? Eu estou com desconforto entre alguns familiares, eu estou com desconforto entre meus amigos. Percebe? A partir do desconforto, em vez de você simplesmente agir igual um certo animal, que só age por impulso, age por instinto, você vai começar, a partir dos desconfortos da sua vida, a partir dos sofrimentos da sua vida, agir pela inteligência e não mais pelos seus meros afetos. Então, o ato do jejum é um grande poder, uma grande tecnologia para você colocar na sua rotina, para você guiar
as suas vontades e não as suas vontades guiarem você. É você guiar a sua vida e não a sua vida ser guiada por suas meras paixões, paixões baixas, paixões que te levam muitas vezes a cometer os erros clássicos da reconquista, paixões que levam você a viver uma vida desregrada, uma vida de vícios, uma vida de muito prazer, que te leva sempre à frustração. Então percebe, o problema não está necessariamente no prazer, mas em desregrar, em ser imprudente, em você exagerar, não ter um filtro, uma prudência para você guiar a sua vida para as virtudes, para as coisas do alto, para as coisas que te engrandecem. Por isso que o jejum é tão importante ter na sua rotina, beleza? A segunda tecnologia que eu compartilho com você é a esmola. E por que a esmola é tão importante? Porra, a esmola, deixa eu só explicar primeiro o que ela é. Nada mais é do que você pegar o seu dinheiro, pegar aquilo que faz sentido para você, que está dentro da sua realidade, dentro da sua circunstância, pegar uma certa quantia de dinheiro e você dar para uma pessoa que está em um estado de rua. É pegar o seu dinheiro e dar para mendigo, entende? É você ter essa percepção de doar o dinheiro. E aí que tá, né? Quando você... Pensa comigo, vamos fazer um rápido exercício imaginativo, né? Quando você pega esse dinheiro e doa, e dá para o mendigo, e dá para uma pessoa que está em estado de rua, você consegue dar sem julgar? Ou você dá esse dinheiro para essa pessoa que está no semáforo, que está na saída do mercado, na saída da academia, na saída da farmácia, você dá esse dinheiro e você já pensa o seguinte: nossa, eu dei esse dinheiro, mas certamente ele vai comprar alguma cachaça, ele vai comprar álcool, ele vai comprar droga, ele vai comprar cigarro, ele vai fazer mau uso desse dinheiro. Percebe? Você consegue dar o dinheiro sem julgar a pessoa, ou você já doa o dinheiro achando que você já pode ditar, guiar, deduzir a vida da pessoa? Porque se você dá o dinheiro julgando, deduzindo, cuidado, porque isso pode mostrar muita soberba e mesquinharia da sua parte. Se você já dá o dinheiro julgando o que a pessoa pode fazer o que a pessoa pode fazer e julgando de uma maneira bem agressiva, bem... Porra, cuidado. Quem somos nós para já ditar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, entende? No momento que tem a percepção de dar a esmola, mas ter essa consciência que você está dando a oportunidade para a pessoa ter uma atitude diferente. Agora, qual atitude a pessoa vai ter não é problema seu. Você tem que ter a consciência que quando você dá esmola, não é para você dar esmola e ficar falando, não, pô, é para você dar esmola de coração e pensar o seguinte: cara, eu tô te dando uma oportunidade, mas tá, faça bom uso desse dinheiro. Mas tipo assim, dá e deixa ele fazer o que ele bem entende. Mas você tem que exercer esse movimento da esmola como ato de você parar de julgar e simplesmente dar sem esperar nada em troca. Óbvio, né? É você dar sem ter essa necessidade compulsiva, imatura de sair julgando a torta direita. Porque você não está aqui para julgar as pessoas, você está aqui para amá-las. Então o ato de você colocar a esmola na sua rotina é o ato de você exercer essa humildade, esse olhar compassivo, esse olhar de dar uma esperança a alguém que tem menos condições que você. Então, no momento que você começa a exercer isso ao longo da sua rotina, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, o ato de dar esmola, você vai dando essa oportunidade para a pessoa mudar de vida. Agora, se ela vai mudar ou não, não é problema seu. Você fez a sua parte, com amor, segue a sua vida. E exerça isso. Ah, Nicolas, mas na minha cidade não tem mendigo. Nicolas, na minha cidade não tem morador de rua, não tem pessoas em estado de rua, o que eu faço? Então busque uma instituição que você possa doar, busque algum local que você possa contribuir com alguma roupa, com alguma cesta básica, com a sua capacidade de servir, com alguma habilidade sua. Percebe? É o seu ato de se entregar sem esperar nada em troca, é o seu ato de ajudar, de dar esmola e ter essa entrega de faça o que bem entende, ponto, segue. Ninguém precisa ficar sabendo, faça em silêncio, faça por você. E quando você faz isso, você exerce esse olhar compassivo, esse olhar amoroso, esse olhar sem julgar.
E quando você coloca isso na sua rotina, você começa a se tornar uma pessoa melhor. E, entre muitas aspas, de uma maneira muito mágica, você começa a acender uma esperança de ser uma pessoa melhor. Nicolas, eu duvido disso que você está falando. Coloque em prática durante 4 semanas, uma vez por semana, você dá essa esmola, contribui com algo. Depois você me diz o poder que isso te traz, beleza? E por fim, a última tecnologia que eu compartilho com você é o poder da oração. A oração nada mais é quando você consegue ter essa percepção e essa relação sua com Deus, é ordenar a sua relação com Deus. E a oração nada mais é do que você pegar um texto que já está pronto. Ah, Nicolas, eu não sei o que rezar. Meu amigo, vamos ser bem prático e direto. Reza o Pai Nosso. Já é uma oração que já está pronta. Ah, Nicolas, eu não gosto do Pai Nosso. Ah, então busque uma outra oração. Percebe? Existem outras orações que já estão prontas. E no momento que você tem essa percepção de orar, esse hábito da oração te faz ter uma humildade no seu peito. Por quê? Porque você trabalha para não ser soberbo. Porque no momento que você coloca em prática a oração, você tem essa percepção que tem alguém superior a você, alguém que criou você, alguém que que está ali por você, entende? No momento que você tem essa consciência, você exerce esse olhar mais humilde diante da situação e também com a constância de você colocar a oração em prática, você começa a se tornar uma pessoa melhor. E perceba, a oração não depende da sua circunstância, não depende do que está acontecendo na sua... Não. A oração depende estritamente só de você. É você consigo mesmo, ponto final. Nicolas, não sei o que rezar. Reza o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Percebe? Só reza. Reza uma vez por dia. Tipo assim, a hora que acorda e a hora que vai dormir. Deu. Você percebe que você colocando a oração dentro da sua rotina, na primeira semana você percebe algo estranho, na segunda semana começa a ver uma questão de melhora, na terceira semana um vislumbre, na quarta semana uma esperança, e vai crescendo no seu peito uma esperança que você não sabe de onde que sai. Mas isso vai crescer somente se você tiver o esforço de montar a sua rotina de acordo com a sua realidade, com muita constância, dedicação e sem reclamar. Porque já adianto, de nada adianta você estar dando esmola, jejum e oração e estar reclamando para um caramba. De nada adianta você estar rezando, mas não estar vivendo uma rotina. De nada adianta você estar dando esmola e você está sendo uma pessoa chata, cometendo os erros clássicos da Reconquista. De nada adianta. Então, analise tudo isso que eu falei, pare um momento e se pergunte: como que eu posso montar a minha rotina colocando essas 3 tecnologias em prática? A esmola uma vez por semana, a oração diária, o jejum, não sei quando. Percebe? Planeje a sua rotina com muita calma, com muita paciência. E depois de você planejar a sua rotina, depois dessa live, volte e assiste a live do primeiro passo do processo da Reconquista, beleza, meu amigo, minha amiga? Então, era isso que eu queria compartilhar com você. E eu já adianto, sem rotina, sem você amadurecer, sem você colocar os passos da Reconquista em prática, raramente você vai reconquistar o seu amor, raramente você vai conseguir amadurecer, raramente você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Eu já adianto, sem amadurecer, sem rotina, sem reconquista. Beleza? Então, era isso que eu quero compartilhar com você. E se porventura você passa por esse momento conturbado, esse momento difícil, que você não está sabendo agir, que você não está sabendo como mandar mensagem, que você não sabe como pedir perdão, você não sabe o que publicar nas redes sociais, você está muito inseguro, muito confuso, e o seu caso, no seu relacionamento é muito específico, eu convido você a fazer o melhor curso de reconquista do Brasil, o curso A Fórmula da Reconquista. O curso que vai trazer essa clareza do que fazer, do que não fazer neste momento para você reconquistar o seu amor. Então, caso você queira saber mais sobre esse curso, é só clicar no link da bio do meu Instagram. Lá, no link da bio, tem todos os detalhes do curso A Fórmula da Reconquista. E se porventura você quer contar a sua história diretamente para mim, se você quer relatar o que aconteceu na sua vida para mim, eu vou ouvir toda a sua história na minha mentoria. E na minha mentoria é o momento onde eu vou ouvir tudo o que aconteceu e direcionar você de uma maneira exclusiva e personalizada com toda a minha experiência. Então, se você quer contar a sua história para mim,
se você quer conversar diretamente comigo, eu convido você a fazer uma mentoria. E para saber mais sobre a minha mentoria, é só mandar um direct, uma mensagem aqui no Instagram para mim falando o seguinte: Nicolas, como que funciona a sua mentoria? Nicolas, como que eu faço para conversar com você? Aqui no direct, nas mensagens do Instagram, eu passo todos os detalhes de como que você pode fazer uma mentoria comigo, beleza, meu amigo, minha amiga? Então, por hoje, era isso que eu tenho para compartilhar com você. Nas próximas semanas, eu vou compartilhar os restantes, os outros passos do curso A Fórmula da Reconquista, os outros passos para você reconquistar o seu amor sem correr atrás. Então, me acompanhe, segue meu conteúdo e fique comigo que eu vou ajudar você, beleza? Então, vamos lá. Lembre de ser o autor do seu movimento, que só através do seu movimento, só através do seu esforço, que você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais virtuosa, e só assim você consegue servir melhor, amar melhor, reconquistar o seu amor, beleza? Então, vamos ser autor do nosso movimento. Fiquem com Deus e até logo mais.